Vamos receber da plenitude de Deus, graça sobre graça, né? Ontem a gente meditou um pouco no Evangelho de João, ali quando fala que o Verbo se fez carne. O Evangelho de João, no seu prólogo, do versículo 1 até o versículo 18, ele nos dá uma boa doutrina, uma boa teologia do Natal, que é a encarnação do Verbo, né? E ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí falamos um pouco sobre o significado do Verbo, que é Logos, é a palavra que os judeus tinham, né? A palavra criadora de Deus, a palavra sustentadora, a sabedoria de Deus. Salomão coloca a sabedoria como sendo a encarnação mesmo do próprio Deus lá em Provérbios 9. E nós vimos também que isso dialogava com a própria filosofia grega, né? Do verbo, do logos, a razão, a ideia. Então, dias atrás, nós, quando estávamos fazendo o nosso catecismo, nós falamos a respeito da Trindade e falamos a respeito também das duas naturezas de Jesus. Nós não teríamos redenção se ela não fosse comprada, se ela não fosse feita por Deus em carne, por uma pessoa que fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porque o nosso pecado contra Deus é gravíssimo, não é? Nós pecamos contra o eterno, logo o peso do nosso pecado é eterno. E aí Jesus, para pagar o preço do nosso pecado, se ele fosse meramente um homem, ele poderia redimir um pecado nosso. Mas porque ele é verdadeiramente Deus, ele é eternamente perdoador dos nossos pecados, porque a sua natureza divina, amparando a sua natureza humana que se sacrificou por nós, ele se torna então o nosso eterno Redentor e vive, né, à direita de Deus Pai, lembrando que o seu sacrifício foi de uma vez por todas eterno. Por isso, ele sempre perdoa os nossos pecados e, em contrapartida, isso nos enche de segurança da nossa salvação. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, é assim que Gênesis começa, e João, da mesma maneira, mostra que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A ideia mesmo de Deus, que é o próprio Deus, eternamente gerado do Pai, não criado, foi quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, e agora ele veio, ele nasceu de mulher, nasceu da Virgem Maria, para mostrar, provar para a humanidade, para que toda a humanidade visse quem é Deus exatamente, perfeitamente. Né? Porque a gente poderia ter visões quebradas sobre Deus, aspectos sobre o caráter de Deus. Na lei, Deus não se revela totalmente, embora a lei foi dada aos homens pela graça de Deus, ela foi plena naquilo que ela se propunha a cumprir, mas ela mostrava o caráter de Deus e levantava dentro do coração humano, avulta dentro do coração humano, a sua pecaminosidade, mostrando para o homem que ele precisa de um Salvador e que ele não é capaz de cumprir com a lei. Está ali a tábua, as duas tábuas com os 10 mandamentos, elas nos mostram, né? Ela mostra a lei perfeita de Deus, os 10 mandamentos mostram a perfeição de Deus e, em contrapartida, mostra a incapacidade humana. Teríamos paz plena no planeta Terra se todo mundo conseguisse cumprir com os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos mostram para nós que o ser humano está caído, ele carece da glória de Deus, ele é pecador porque nós não conseguimos cumprir com os 10 mandamentos. Então, o autor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus 1, do 1 ao 3, que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Mas, nesses últimos dias, Ele nos falou plenamente, perfeitamente, pelo Filho de Deus. Então, como é que Deus se revela, como é que Deus mostra quem Ele é e como é que sabemos exatamente o caráter de Deus? É por causa de um evento de dons, de coisas extraordinárias externas acontecendo? Não. Nós conhecemos perfeitamente quem é, porque Deus encarnou na pessoa de Jesus. Não é? Quando Deus se revelava ao povo dele no Velho Testamento, quando os tirou da terra do Egito, não é? Ele trazia fisicamente pão do céu, existia uma coluna de fogo que os amparava, que os aquecia, que os iluminava durante a noite. Essa coluna de fogo se tornava uma nuvem protetora contra o calor durante o dia, mas tudo isso demonstrava Cristo, era uma sombra de Cristo, da proteção
da iluminação de Cristo, de Deus nos guiando por meio de Cristo. Porém, isso não mostrava a pessoalidade plena de Deus. Quando ele faz isso quando Jesus nasce, quando Jesus encarna, e quando ele nasce, quando ele aparece ao mundo como pessoa humana. Agora, como pessoa humana, nós podemos inteligir quem Deus é. Então, nós não podemos conhecer Deus para além de Jesus e nem aquém de Jesus. Jesus é a plenitude da divindade. Paulo vai falar isso lá em Colossenses. Então, às vezes a gente quer um evento extraordinário para a nossa vida, no sentido de que aconteça algum sinal mirabolante, alguma coisa assim, mas nada disso é necessário. A única coisa que interessa para nós é conhecer Jesus. Né? Conhecendo Jesus, conhecendo quem Jesus é por meio da palavra de Deus, isso nos é suficiente. E qualquer milagre, sinal extraordinário que aconteça, isso é acréscimo, nunca à essência. A essência é olhar para Cristo, é olhar para Jesus, porque nele está revelado a plenitude de Deus. E em contrapartida, tendo a revelação da plenitude de Deus através de Cristo Jesus, nós também temos aquilo que está todo mundo querendo saber aí, que o pessoal que trabalha com autoajuda, com desenvolvimento humano, com coach, com psicologia, está ganhando dinheiro porque eles prometem que o ser humano se autoconhecerá. A verdade é que a gente tem aspectos ali de sensações de autoconhecimento, mas o conhecimento de fato de quem somos, só através de Cristo Jesus. Né? O ser humano se autoconhece, descobre coisas sobre si mesmos e nunca chega à plenitude, né? Porque não é para chegar mesmo se não for por meio de Jesus. Então, em Jesus a gente tem também o conhecimento maravilhoso de quem somos nele. E aí, no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, no versículo 16, o João vai escrever assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. A expressão graça sobre graça aqui, receber da plenitude de Deus, graça sobre graça, ela dá a ideia de uma cascata. Quanto mais graça você recebe da plenitude de Deus, da plenitude de Jesus, quanto mais você olha para Jesus, quanto mais cheio de Jesus você fica, quanto mais você percebe a Jesus na sua vida, Cristo, né? Paulo chegou a dizer: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Quanto mais cheio de Jesus, quanto mais a gente vê Jesus em tudo, mais graça a gente recebe. Quanto mais graça a gente recebe, mais graça é liberada. É como se fosse um emanar de uma grande cascata mesmo. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Quanto mais você é abençoado, mais abençoado você fica, mais você abençoa. Então, é um ritmo frenético, maravilhoso, de um rio transbordante, de graça fluindo o tempo todo. O Evangelho de João, nos seus 21 capítulos, ele tem duas etapas. Primeiro, ele mostra a divindade de Jesus por meio de seus sinais. Jesus fazendo milagres, e João escreveu aquilo, né? Ele vai dizer lá no capítulo 20, conforme nós vimos no devocional de ontem, que os milagres, os sinais que foram ali colocados, tudo que foi colocado, foi com o intuito de que produzisse fé no nosso coração e que tivéssemos vida por meio de Jesus. Então, tudo que João falou foi para que a gente visse a plenitude da divindade de Deus em Jesus e para que o nosso coração se enchesse de fé e tivéssemos uma vida adjetivada como sendo eterna, uma vida de qualidade, uma vida boa. A vida que Deus tem, Ele está transmitindo para nós por meio da fé em Cristo Jesus. E aí eu quero mencionar aqui com vocês, para a gente meditar e receber da plenitude de Deus graça sobre graça, João menciona 7 sinais ou 7 milagres da plenitude de Jesus, suprindo com graça, e ele vai aumentando a sua graça na medida que vai sendo manifestado esses sinais. E que não vai ser diferente conosco, à medida que a gente lê isso, a gente pode receber hoje de manhã da provisão de Deus, a partir do que a palavra expõe dentro desses 7 sinais. Deus em carne, transbordando graça, transbordando plenitude, para que recebêssemos de sua provisão maravilhosa. João, o primeiro milagre que João conta, está lá em João 2, do versículo 1 até o versículo 12. Qual foi ele?
foi quando Jesus transformou água em vinho, não é? E quando o enólogo lá, o camarada que era o mestre, né, que provava os vinhos para saber a qualidade do vinho, ele prova o vinho que Jesus havia transformado ele a partir da água, e ele fala assim: todo lugar que a gente vai, todo mundo dá o melhor vinho primeiro, porque depois que todo mundo fica chapado, a língua fica dormente, ninguém consegue discernir a qualidade do vinho mais. Mas aqui foi diferente. O vinho melhor, a melhor qualidade do vinho não foi servida no começo, foi servida no final. Não é? E Jesus fez isso em Caná da Galileia, e o enólogo então fica admirado, né? Como que a lógica ali daquela festa era invertida. O que simboliza Jesus transformar a água em vinho? Significa que da plenitude dele, vinho é alegria, simboliza a alegria, que da plenitude dele a gente recebe na vida uma qualidade de vida melhor. Todo mundo buscando qualidade de vida, né? O que a vida seja mais prazerosa, que a vida seja mais alegre. O primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus opera, vem nos mostrar que ele é a verdadeira qualidade de vida. Ele, se quer ter uma vida verdadeiramente alegre, verdadeiramente feliz, verdadeiramente prazerosa, é Jesus quem pode nos dar isso. O segundo milagre, o segundo sinal que Jesus opera, e João relata ele, é a cura de um filho, de um oficial do rei. Isso está narrado lá em João 4, do versículo 46 a 54. Esse oficial do rei chega até Jesus, pedindo para que Jesus fosse até o seu filho e curasse o seu filho. Jesus disse que não precisava ir até o filho dele, que ele podia voltar para sua casa em paz, porque o filho dele estava agora curado. O que isso nos mostra? Que da plenitude de Jesus, nós recebemos graça e provisão de Deus, independente de distância. Jesus se revela aqui como sendo o Senhor de todas as distâncias. Paulo fala em Efésios que Jesus, ele preenche todas as coisas. Não existe nenhum espaço, Jesus é o Senhor do espaço, e não existe nenhum espaço que Deus não possa preencher por meio da graça de Jesus. Jesus é o Senhor de todas as distâncias, Jesus é o Senhor de todos os espaços, Jesus é Senhor sobre tudo, não é? E o terceiro sinal, ou o terceiro milagre que João relata, ele fala da cura de um paralítico próximo, né, no tanque de Betesda. Esse paralítico estava paralítico há 38 anos, ele não conseguia chegar nas águas, quando as águas se movimentavam, para ser curado. Ele não tinha a ajuda necessária para chegar lá, porque, segundo a tradição, é que a primeira pessoa que caísse nas águas quando o anjo agitava ela, é que era curado, mas esse paralítico nunca conseguia chegar em primeiro lugar. Esse milagre, João vem nos mostrar que da plenitude de Jesus, esse paralítico que esperava há 38 anos e recebe, já estava ali praticamente sem esperança de cura, sem esperança de salvação, mas da plenitude de Jesus, independente do tempo de espera, esse paralítico recebeu a graça da cura, mostrando para nós que Jesus, além de ser Senhor do espaço, Jesus também é Senhor do tempo. Não é? Deus criou o tempo e o espaço e Jesus é o Senhor do tempo. Então Deus pode reverter em questão de segundos aquilo que estamos esperando por anos, não é? Deus pode ir lá e mudar tudo em questão de minutos, porque Jesus é o Senhor do tempo. Logo, ainda há tempo, porque Jesus é quem administra o tempo. O quarto sinal, ou milagre que João revela, está ali quando Jesus alimenta as multidões. Ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Então, da plenitude de Jesus, as pessoas que estavam famintas porque priorizaram buscar Jesus, Jesus então multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta essa multidão enorme. E não só isso, sobra pães e peixes. O João vem nos ensinar ali que Jesus então é o alimento verdadeiro, é o pão da vida e que ele supre abundantemente todas as nossas necessidades. O quinto sinal ou milagre que João vem nos mostrar é quando Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade. O que isso nos diz? Diz que Jesus é o Senhor sobre a sua criação, Jesus é Senhor sobre a natureza. Logo, ele domina sobre o mar, ele domina sobre as leis da gravidade, ele domina sobre o vento, sobre a tempestade. Jesus é Senhor do tempo, Jesus é Senhor da natureza, Jesus é Senhor da criação.
Então, não tem nada que Deus não possa fazer na nossa vida, e porque Ele domina até mesmo o tempo. Em sexto lugar, Jesus cura um cego de nascença. O que João está nos mostrando com isso? Que aquele ser que vivia em trevas, que não enxergava nada, que nunca tinha visto a luz, as cores, o brilho, Jesus cura ele era um cego de nascença, hein? Jesus cura ele para nos mostrar que ele, de fato, é a luz do mundo e que qualquer coisa que você enxergue sem a luz de Jesus, você está em trevas. Ele veio para nos libertar do império das trevas. E em sétimo lugar, João menciona quando Jesus ressuscita Lázaro. E aí, João está nos ensinando aqui que da plenitude de Jesus nós recebemos graça que nos mostra que a morte não tem mais a palavra final. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, antes viverá, porque ele já passou da morte para a vida. Então Jesus é Senhor sobre a morte, nós podemos receber graça de Deus, não precisamos temer a morte, porque temos vida em Jesus. Jesus é a luz do mundo, não precisamos mais andar em trevas, podemos ver a luz de Jesus, o brilho de Jesus em tudo, né? Jesus é Senhor sobre a criação, Jesus é a palavra que procede da boca de Deus, logo é o alimento que precisamos, Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Jesus é Senhor do tempo, Jesus é Senhor do espaço e Jesus é a nossa verdadeira alegria. Então receba da graça de Deus tudo o que você precisa. Deus é quem supre, por meio de Jesus, segundo as suas riquezas em glória, todas as nossas necessidades. Tenha todas as suas necessidades supridas no dia de hoje, em nome de Jesus, porque Jesus nasceu. O Natal é isso. O Natal mostra que da plenitude de Deus, da plenitude de Jesus, nós vamos receber graça sobre graça e não teremos falta de nada, nem na vida e nem na morte. Amém? Deus abençoe você. Os próximos devocionais já não são mais gravados, a gente está concluindo aí essa etapa, graças a Deus, não são mais ao vivo, né? Graças a Deus, eles vão ser gravados, de modo que você vai poder fazer devocional do Natal ainda, amanhã e depois de amanhã, no dia 23 e no dia 24. No próximo devocional, nós vamos ver o grande Eu Sou em Jesus, verbalizando o ser de Deus, suprindo também todas as nossas necessidades a partir do Evangelho de João. Beijo grande, Deus abençoe, tenha um dia pleno, receba da plenitude de Deus no dia de hoje. Amo vocês e até a próxima.